E aí começam os relatos das testemunhas que falaram diretamente com o Aro. E aí vem declarações impressionantes dessas testemunhas. Uma testemunha afirmou num relato indireto que uma organização estava na posse de 12 naves espaciais recuperadas em diferentes acidentes antes de 1970. Algumas dessas naves estavam intactas. O entrevistado afirmou que a CIA tinha uma parceria com a empresa, provavelmente a Lockheed Martin, que terminou em 1989 e queria que todo o material fosse devolvido à CIA, ou seja, o governo, para esconder o segredo, ele entrega essas naves à iniciativa privada, Lockheed Martin, Northrop Grumman e outras empresas do complexo industrial militar, e as empresas se negam a devolver para os Estados Unidos, que então passa a requerer pela CIA de volta esses materiais. Uma testemunha afirmou que uma organização, uma empresa dessas, estava em posse de material de fora da Terra em 2009 e 2010, ou seja, muito recentemente. E outra afirmou ter participado das negociações para devolver o material ao governo dos Estados Unidos. Ou seja, são diferentes testemunhas dando esses depoimentos ao Aro de forma juramentada. E esses depoimentos se encaixam, ou seja, uma fala que existe um programa, outra fala que esse foi passado por uma companhia e uma terceira fala que ele participou das negociações para recuperar isso. E essa mesma testemunha fala que nessa negociação a CIA anulou a proposta de remover o material da corporação. Ou seja, o governo queria e nesse caso a CIA não queria e barrou isso. Duas testemunhas disseram que participaram do estudo de OVNIs encomendado pela Casa Branca. E aí sabe-se que provavelmente são os físicos Hal Puthoff e o Eric Davis, que são físicos do governo. Inclusive o Hal Puthoff tem um vídeo meu aqui no canal do Hal Puthoff falando isso recentemente, na Fundação Sol, em que eles participaram de um estudo na Casa Branca entre 2004 e 2007, e que esse estudo ele avaliou os impactos na sociedade caso os Estados Unidos, a Rússia ou a China divulgassem que evidências de seres ou naves extraterrestres existiam. Lembrando que os Estados Unidos considera que a revelação pela Rússia ou a China de inteligências não humanas seria o que eles chamam de revelação catastrófica. Falamos também sobre isso no canal, tem vídeo aqui recente sobre isso. Uma outra testemunha do Aro afirmou que na década de 90 transmitiu uma comunicação eletrônica de uma conversa entre duas bases militares, onde os cientistas alegaram que alienígenas estavam presentes durante testes de materiais especializados. Essa é sem dúvida a declaração mais contundente de uma testemunha ao Aro, onde ela fala que alienígenas estariam presentes e ele estava fazendo, esse militar estaria fazendo essa comunicação entre as bases e ouviu isso, né? E esse militar também fala que observou um OVNI em uma instalação militar dos Estados Unidos e que ele tinha um voo peculiar. O Aro explica esse testemunho falando que, na verdade, esse militar, nessa base existia um cientista ou um militar que tinha um apelido de Alien e, por incrível que pareça, estava se referindo a esse Alien, a esse apelido. Essa foi a desculpa que o Aro deu para esse depoimento desse militar. Uma outra testemunha disse que em 2009, essa testemunha sabe-se que é o fuzileiro naval dos Estados Unidos que participou de uma operação. Esse cara já deu até depoimento recentemente. E ele estava como fuzileiro naval americano na Indonésia em 2009, logo depois numa missão de paz na Indonésia, porque a Indonésia tinha sido devastada por um terremoto de grandes proporções. E ele estava numa missão de paz lá, quando ele se deparou, ele e a equipe que ele estava, os militares do fuzileiro, se depararam com um grande espaçonave extraterrestre, um grande disco voador, com forças espaciais colocando containers dentro dessa espaçonave extraterrestre, e eles foram imediatamente repelidos por essa força especial, que não era nenhuma força especial conhecida dos Estados Unidos. Algumas testemunhas disseram que acordos de confidencialidade, chamados NDAs, podem ter sido usados para proteger um programa de engenharia reversa de tecnologia de fora da Terra. Esses relatos descrevem esses NDAs como incluindo disposições de punição com morte, caso o signatário divulgue informações sobre o programa. E o mais grave, a pessoa não precisa nem assinar um acordo desses.
Só o fato de fazer um acordo verbal em que o militar fala, só, se você falar sobre isso, você morre, isso já é o próprio acordo de confidencialidade, pelo que eles estão falando aí. Então, nem assinar o acordo precisava. Era basicamente uma ameaça verbal. O Aro também fala que um conjunto de avistamentos de UAPs ocorreram nas proximidades de instalações nucleares dos Estados Unidos, resultando no mau funcionamento e na destruição de mísseis nucleares e de um veículo de teste de reentrada, ou seja, o Aro admitindo que esses casos aconteceram e que inclusive esses OVNIs desativaram mísseis nucleares. E isso vai vir em mais detalhes no volume 2, que a gente vai ver que vai ser emitido nos próximos meses. E aí o que é impressionante, um dos entrevistados, uma das testemunhas, falou ao Aro que ele era cinegrafista da Força Aérea e afirmou ter assistido e gravado um UAP, um OVNI, destruindo um míssil intercontinental carregado com uma ogiva nuclear em pleno voo.